existe isso de liberdade de expressão restrita. Por que não? E para mim isso acontece porque as pessoas ainda acham, por falta de informação, que liberdade remete ao caos. Sendo que, na minha cabeça, a liberdade é o que modula... Quer dizer, desculpa, o caos só é modulado pela liberdade. Porque se eu entender exatamente o que é liberdade, eu vou entender, inclusive, qual é a delimitação dela. E aqui no Brasil a gente não entende tanto que você ouve algumas pessoas falarem isso como se fosse uma coisa assim... ela fala, não, eu quero liberdade, mas com responsabilidade. Gente, é tipo falar hemorragia de sangue. É pleonasmo. É óbvio que é com responsabilidade. Mas só o fato de você ter que pontuar isso para ser uma fala virtuosa me mostra que você nem sabe do que você está falando. Porque seria a mesma coisa de falar, sei lá... não, podemos dirigir carros, mas que tenham pneus. Assim, gente, nem existe carro sem pneu, entende? Sim. Então, quando fala desse jeito, a gente vê que a gente não sabe sobre liberdade. Sim, porque a gente ainda acha que existe a liberdade que vai acontecer sem responsabilidade. Não, uma anda com a outra. E aí, se eu entendo exatamente a minha liberdade, eu entendo, inclusive, onde ela termina, que é onde começa a sua. Pode crer. Então, quanto mais liberdade eu tiver, na verdade, melhor regulação do caos eu vou ter. Porque o caos acontece justamente quando eu não entendo a tua liberdade. Sim. E aí eu interfiro nela. Mas, tipo, é importante que exista um pouco de caos na vida, né? Porque senão não cresce, né? Porque o caos é também um pouco de liberdade, está um pouco associada ao caos, né? Praticamente tudo que a gente tem hoje que é muito bom... Exatamente. A vida é um caos do caralho. Praticamente tudo que a gente tem hoje que modula as nossas vidas aconteceu porque alguém em algum momento atravessou o samba. Atravessou o quê? O samba. Você também não é da bossa nova, né? Não. Então, assim, houve uma época em que a escravidão era uma coisa legítima. Legal, né? Legal, legítima, e que quando você falava sobre abolir, alguém falava, mas quem que vai colher o algodão? Entendeu? Havia uma lógica naquilo. E alguém atravessou o samba e falou, não, cara, isso aqui é bizarro, não. E se fosse a época da internet, talvez o cara que primeiro falou, não, isso aqui é bizarro, não dá pra ter, teria sido cancelado. Você já pensou? Já. E a gente estaria nessa. Então, assim, sim, o caos, ele é a adversidade, é onde evolui, exatamente. Mas quando eu digo da liberdade basear o caos, é assim, não é para ter medo dela. Ela não vai tornar tudo pior. O problema da liberdade é a pessoa não saber exatamente tudo que está implicando ali na liberdade dela e ela tentar atravessar a do outro. Sim, sim. E na liberdade de expressão, como que você atravessa o outro na sua expressão, no que você pensa? Como que a sua liberdade de se expressar atravessa a liberdade do outro de ouvir as coisas? Então a gente tem a liberdade de ouvir só o que a gente quer ouvir, isso é liberdade? Parece que é isso, né? Parece que a liberdade que tá rodando na mente das galera... Não, você pode ter liberdade de falar apenas o que eu quero ouvir. Essa é a liberdade que é liberdade. Isso tende a só piorar, né? Essa infantilização da coisa do eu não posso ser ofendido, né? Tem uma conversa muito interessante no A Deriva com o Denis Xavier, sabe quem é? Sim. O Denis é um cara fantástico, eu praticamente não consigo em nenhum canto em que eu não falo dele, ele é um cara fantástico. É o filósofo doidão, então vale muito a pena. E ele tem uma conversa ali com o Petri? Arthur Petri, isso. Em que ele fala justamente sobre isso, e ele fala do ponto de vista do Brasil e dos Estados Unidos e de outras culturas, e é aquilo. Obviamente, eu não tenho uma resposta. Eu vejo aonde, lá nos Estados Unidos, ainda há, por exemplo, ainda há limite. Você não pode fazer aquele... Como é o termo em inglês? É um call to action? Você não pode gritar fogo no cinema. No cinema, sim. É uma liberdade, é uma expressão, mas você não pode gerar um problema com a tua expressão ali. Sim, sim. Então, ainda há... Ou uma ameaça iminente, que é também uma forma de você expressar, mas... Não é expressar uma opinião, né? Isso. Sim. Agora, aí, por outro lado, o que ele põe também, que daí eu acho que eu tendo a ficar mais para esse lado, eu penso que desde que a tua opinião não cause danos materiais, seja físico, ou seja de bens, ou seja de... Como que uma opinião poderia causar um dano físico em alguém, né? Tipo, só se você considerar o dano emocional um dano físico. Né? Não, tô falando físico mesmo. Dano material é óbvio, olha o que aconteceu. Sim. Mas mesmo assim, eu não acho que as pessoas tinham que estar limitadas em, tipo, ficar muito putas comigo e falar que eu sou idiota e tal. Eu acho que você acha que tudo bem elas falarem que você é idiota. Eu tenho certeza que você acha que tudo bem. O que você não acha que tá tudo bem é você não poder ser idiota... Livremente, né? Sim. Eu penso a mesma coisa. Para mim, a melhor coisa que acontece em termos de política é deixar os políticos falarem. Sim. Tá ruim os dois falando?
Deixa eles falarem um pior que o outro. Pois Pelo amor de Deus, deixa eles falarem muito. Porque a única chance que a gente tem das pessoas entenderem... Quem eles são, quem eles são. Querem. Né? E eu sempre fui dessa opinião, do tipo, quando eu falei... expressei opiniões que saíram pela culatra, eu lembro que na época eu falei, olha, tá, agora esquece que sou eu falando, mas é o seguinte, se você me acha idiota, me deixa falar. Porque daí eu me exponho na minha idiotice. Sim. Né? E se eu não me exponho na minha idiotice... Como que eu vou saber que eu sou idiota? Como você vai saber que eu sou idiota? Sim. Entendeu? Então, sim, eu penso dessa forma também. Agora, para essa conversa, Denis é maravilhoso. Pode crer, é um cara que eu preciso chamar também. Te dou o contato dele já depois. tinha me sugerido. Não, ele é fantástico, ele é fora do comum. Pode crer. Eu tô precisando conversar com as pessoas assim, igual você, que é inteligente e que entendem um pouco mais sobre ser livre. Né? Eu só finjo. Eu só repito tudo que eu já ouvi, eu não sei nada. Tudo que... qualquer coisa que a gente fala, alguém já falou e alguém já ouviu. Sempre, né? sempre, exatamente. Não existe nada novo sobre o sol, né? Não, exatamente. E o pior é que a gente tem que repetir as coisas que já são pra... Pra sempre. Porque já inventaram a roda nesse quesito de liberdade de expressão. Sim. Já tem um país enorme chamado Estados Unidos que tem a melhor lei sobre isso. Não é? Você pode discutir que talvez não seja a melhor lei, mas é com certeza a lei mais livre. Sim. É que garante mais liberdade ao povo. É que eu acho que o que falta a galera entender é o seguinte, quando a gente pensa em melhor lei, eu não sei se tá todo mundo pensando que a melhor lei também vai produzir merda. É que a merda tá implícita. Sim, gente, vai acontecer. A gente fica, às vezes, tentando fazer as coisas de uma forma que não produza dano algum. Não tem. Galera... É pesar qual o dano, né? Então, qual o dano que você quer, qual o dano que você quer? Um deles vai ter. Você quer ter eu acho... alguns malucos falando maluquice? Isso. Ou você quer ter um Estado tirânico que controla tudo que todo mundo fala, né? O que vocês... Eu prefiro que tenha uns malucos falando maluquice. Eu tenho um pensamento, que eu não sei se tá certo ou não, mas eu tenho a impressão de que essa galera que causa esse problema é adolescente. É ou não é? Eu acho que também é. Eu acho que adulto mesmo não causa esse problema. Até porque adulto não fica... Eu não acho que é adulto que fica acompanhando essas coisas. O adulto tem que trabalhar, tem que sustentar a vida, não tem tempo pra ficar cancelando o acho que não. Eu acho que não é. Não é verdade? Eu também acho. E aí eu não entendo por que as marcas não... Também, será, eles devem... Bom, aquilo que eu falei no começo, né? Eles devem ter algum motivo. Mas porque eu penso assim... Medo, né? É que eu lembro que quando começaram a cancelar uma marca bem de luxo, qual que foi? Acho que foi a Dolce & Gabbana. Caríssima e tal. E eu lembro deles cancelando por algum motivo. Acho que os donos... deram, como é que chama? Deram declarações complicadas e não cederam a coisa do... Enfim. E aí eu lembro de um TikTok de um cara falando, olha, só cancela a Dolce & Gabbana quem não compra a Dolce & Gabbana. Porque a Beyoncé segue usando. Porque quem compra, segue comprando. E eu fiquei pensando se não é isso em todas as escalas. Eu acho que é. Eu acho que tem uma população... E se for para pensar, o jovem que está mais conectado, né? Quem são os seres humanos que... nasceram no âmbito de internet e a gente sabe quando a criança pega as coisas muito fáceis, né? E elas entendem muito fácil o que elas estão vivendo, mais que os adultos, que a gente já tá... velho, né? A gente tá velho. Já não absorve mais tão facilmente. Então, usamos droga pra caramba também, a gente deu uma danada, zoada. Mas pelo fato de eles serem os mais aptos dentro desse mundo moderno, eles comandam muito poder também. Mas eles geram o dinheiro que faz o poder fazer sentido? Não geram dinheiro. Então, gente, mas como é que ia aí, né? Foda. A gente realmente é refém. Porque na minha cabeça o mercado porque na minha cabeça o mercado é que regula, né? Então, assim, você sabe se você tá num caminho certo ou não, se você tá dando resultado ou não. Sim. E esse resultado, a melhor baliza dele é o dinheiro. Sim. E aí as pessoas pensam que não, porque ela pensa assim, não, se fosse assim, então a Anitta não teria tanto dinheiro quanto o pianista. Não, mas é que daí você tá olhando pro lugar errado. É um outro segmento. Né? A gente não tá falando de qual trabalho tem mais qualidade, a gente tá falando de qual trabalho vende mais. Sim. Né? Então não dá pra falar que a Anitta tá errada como artista, porque, porra, olha o resultado. Sim, ela tá atendendo uma demanda que prefere a bunda bonita rebolando do que o piano tocando. Sim. E aí cabe a mim, enquanto artista, se eu fosse artista, entender qual dos dois eu quero. E não tem só os dois lados. Ou eu rebolo a bunda, ou eu toco piano. Eu posso pensar, eu vou tocar piano até o ponto em que é o que eu amo, mas vou entender que, de repente, não dá pra só tocar piano se eu quiser o dinheiro da demanda que tem dinheiro pra bunda, entende? Sim. Não é? E aí, nisso, eu penso que devia ser isso pra todo lado. A gente devia conseguir pensar que não tem só esses dois extremos, porque a gente fica nessa de achar, não, ou eu tenho liberdade total, ou eu não posso falar nada. Sim. Calma, também não é assim. Há uma baliza ali pra regular. Na questão da liberdade de expressão, é sempre quando você vai tentar regular, começa, quem que regula a liberdade de expressão, né? Esse é o problema. Então, devia ser o mercado. Se fosse o mercado, né? Bom, mas aí... Porque é isso que eu tô falando, o adolescente compra? Muito provavelmente não, né? E você entende? Se a pressão toda é mais de adolescente, o adolescente não compra, é que eu devo estar errada nesse pensamento, deve ter algo a mais. Não, é que as marcas, quando, recebe, sei lá, 40 mil adolescentes marcando um tweet falando que
que a marca é ruim, que não sei o quê, o cara que é... ele não vai pagar pra ver, né? Não vai pagar pra ver, não vai pagar pra ver. E o pessoal que tá encarregado de tomar essa decisão não é o cara da produção e da logística. É o estagiário que acabou de sair da faculdade de comunicação. Tá achando que bilionários não deveriam existir. Exatamente. É fogo. Infelizmente, a faculdade é um ambiente de doutrinação em massa.